E se eu te disser que Jesus uma vez se recusou a fazer um milagre que poderia ter mudado uma vida para sempre, que ele, o mesmo que curou cegos, ressuscitou mortos e acalmou tempestades, conscientemente escolheu não transformar um coração que estava diante dele, pedindo por mudança? Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez você, como eu, sempre imaginou que Jesus fazia todos os milagres que lhe eram pedidos. Mas a verdade é que houve momentos em que o Senhor, mesmo tendo todo o poder do universo em suas mãos, escolheu não agir da maneira que esperávamos. Isso te incomoda? Faz você questionar por que Deus às vezes parece não responder nossas orações da forma que esperamos? Por que às vezes batemos na porta e ela parece não se abrir? Por que clamamos por uma mudança instantânea em nossa vida, em nosso coração, em nossas circunstâncias, e Deus parece permanecer em silêncio? Hoje eu quero te levar a uma jornada que pode transformar completamente a forma como você entende o amor de Deus. Uma jornada que vai te mostrar que às vezes o não de Deus é a maior demonstração de amor que podemos receber. Que às vezes, quando Ele se recusa a fazer o milagre que pedimos, Ele está preparando algo muito maior, muito mais profundo, muito mais transformador do que poderíamos imaginar. Feche os olhos por um momento e imagine comigo. Imagine que você está caminhando por uma estrada empoeirada na Galileia há 2000 anos. O sol está forte, suas sandálias estão cobertas de poeira, e ao longe você vê uma multidão se formando. As pessoas estão sussurrando, apontando, e você sente uma energia diferente no ar. Há algo especial acontecendo. Você acelera o passo, seu coração começando a bater mais rápido, porque você sabe que onde há multidão assim, Jesus está por perto. E então você o vê. Jesus. O homem que tem feito o impossível acontecer. O homem que tem curado os doentes, alimentado os famintos, consolado os aflitos. Ele está sentado debaixo de uma árvore, rodeado de pessoas que pendem de cada palavra que sai de sua boca. Seus olhos são gentis, mas há uma profundidade neles que faz você sentir como se ele pudesse ver diretamente na sua alma. De repente, a multidão se abre. Um jovem está correndo em direção a Jesus. Não é qualquer jovem. Você pode ver pelas suas roupas que ele é rico, muito rico. Suas vestes são finas, seus anéis brilham ao sol, e há algo em sua postura que fala de privilégio e posição social. Mas há também algo mais. Algo em seus olhos que fala de vazio, de busca, de uma sede profunda que toda a sua riqueza não conseguiu saciar. Ele se aproxima de Jesus e, para surpresa de todos, se ajoelha. Um homem rico, com todo o status social que isso representa, se ajoelhando na poeira diante de um carpinteiro de Nazaré. As pessoas ficam em silêncio. Até o vento parece parar de soprar. E então ele fala, sua voz carregada de uma urgência que toca a alma. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você pode sentir a intensidade do momento. Este homem não está brincando. Ele não veio até Jesus por curiosidade. Ele veio porque há algo dentro dele que está gritando por mais. Por algo que o dinheiro não pode comprar, que o status não pode dar, que os prazeres deste mundo não podem satisfazer. Ele veio porque, no fundo do seu coração, ele sabe que está perdido. E Jesus, ó Jesus, como sempre, vê muito além da superfície. Ele vê não apenas o que este homem está pedindo, mas o que ele realmente precisa. Ele vê não apenas as palavras que saem de sua boca, mas o grito silencioso de sua alma. E ali, naquele momento, Jesus poderia ter feito um milagre instantâneo. Ele poderia ter tocado o coração daquele jovem e transformado toda a sua perspectiva sobre a vida. Ele poderia ter removido toda a sua apegação às riquezas com um simples toque. Ele poderia ter feito o que fez com Saulo no caminho de Damasco. Uma transformação radical, instantânea, sobrenatural. Mas ele não fez. E isso mudará para sempre a forma como você entende o amor de Deus. Jesus responde ao jovem com uma pergunta aparentemente simples. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas não se deixe enganar pela simplicidade dessa resposta. Jesus está fazendo algo muito mais profundo. Ele está convidando este jovem a uma reflexão, a uma jornada de autodescoberta,
Há um processo de transformação que só pode acontecer através da escolha livre e consciente. Imagine que você é esse jovem. Você veio até Jesus esperando uma resposta rápida, uma solução mágica, um milagre instantâneo que transformasse toda a sua vida. Mas, em vez disso, você recebe uma pergunta que te faz parar e pensar. Uma pergunta que te força a olhar para dentro, para examinar suas próprias motivações, para questionar o que realmente está buscando. Por que você me chama de bom? É como se Jesus estivesse dizendo: você realmente entende quem eu sou? Você está preparado para as implicações do que está pedindo? Você realmente quer a vida eterna? Ou você quer apenas uma versão melhorada da sua vida atual? E então Jesus continua. Ele lista os mandamentos. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. O jovem responde rapidamente, quase com orgulho: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Você pode imaginar a confiança em sua voz? A certeza de que ele estava no caminho certo? Este jovem realmente acreditava que tinha cumprido todos os requisitos. Ele havia seguido todas as regras, obedecido todos os mandamentos, mantido uma vida moral exemplar. Do ponto de vista da sociedade, ele era irrepreensível. Mas Jesus sabia que havia algo mais. Sempre há algo mais. Porque a vida eterna não se trata apenas de seguir regras externas. Ela se trata de uma transformação completa do coração, de uma rendição total, de uma mudança de prioridades tão radical que toca cada aspecto de nossa existência. E então vem o momento que mudou tudo. O texto diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Pare aqui por um instante. Deixe essa frase penetrar em seu coração. Jesus o amou. Não o amou apesar de sua riqueza. Não o amou apesar de seu apego aos bens materiais. Não o amou com pena ou condescendência. Ele o amou completamente, profundamente, genuinamente. E foi exatamente por causa desse amor que Jesus fez o que fez a seguir. Ele disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Agora, aqui está o ponto que vai transformar sua compreensão sobre o amor de Deus. Jesus poderia ter removido magicamente o apego daquele jovem às riquezas. Ele poderia ter feito com que ele não sentisse mais prazer no dinheiro, não encontrasse mais identidade em suas posses, não derivasse mais segurança de seus bens. Jesus tinha o poder para fazer isso. Mas ele não fez. Por quê? Porque o amor verdadeiro nunca força. O amor verdadeiro nunca remove de nós a dignidade da escolha. O amor verdadeiro não nos trata como robôs que podem ser reprogramados, mas como seres humanos criados à imagem de Deus, com a capacidade sagrada de escolher nosso próprio caminho. Pense em sua própria vida por um momento. Quantas vezes você orou pedindo a Deus para tirar de você algum desejo pecaminoso? Quantas vezes você implorou para que Ele removesse uma tentação, uma luta, um vício, uma fraqueza? E quantas vezes você se sentiu frustrado porque parecia que Deus não estava ouvindo, porque a mudança não veio da forma instantânea que você esperava? Talvez, assim como eu descobri, você esteja começando a entender que Deus te ama demais para te privar do crescimento que vem através da escolha consciente. Ele te ama demais para transformar você em algo que você não escolheu se tornar. Ele te ama demais para fazer de você uma marionete, mesmo que seja uma marionete santa. O jovem rico ouviu as palavras de Jesus e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha uma escolha a fazer, e ele escolheu suas riquezas. Jesus o deixou ir. Ele não correu atrás dele. Ele não fez um milagre para mudar sua mente. Ele não removeu sobrenaturalmente seu apego ao dinheiro. Ele simplesmente o deixou ir, porque amava esse jovem demais para forçar uma decisão que não veio do coração. Isso pode soar estranho para nós, que estamos acostumados a pensar no amor como algo que sempre dá o que pedimos, que sempre remove nossos problemas, que sempre facilita nosso caminho. Mas o amor de Deus é diferente. Ele é um amor que confia em nós o suficiente para nos deixar fazer nossas próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas podem nos machucar. Imagine um pai que ama profundamente seu filho.
Este filho quer algo que o pai sabe que não será bom para ele. O pai poderia simplesmente proibir, poderia forçar, poderia usar sua autoridade para impedir. Mas em vez disso, ele escolhe explicar, orientar, aconselhar e então permitir que o filho faça sua própria escolha. Por quê? Porque ele entende que o crescimento verdadeiro só vem através da escolha consciente, da responsabilidade assumida, da lição aprendida por experiência própria. E isso é o que Jesus fez com o jovem rico. E isso é o que Deus faz conosco todos os dias. Ele poderia nos forçar a escolher o que é certo. Ele poderia remover todas as nossas tentações, todas as nossas lutas, todos os nossos desafios. Mas Ele não faz isso, porque nos ama demais para nos tratar como crianças que nunca crescem, como seres sem vontade própria, como criaturas que não têm a dignidade da escolha livre. Talvez você esteja neste momento refletindo sobre suas próprias orações não respondidas. Talvez você esteja pensando naqueles momentos em que clamou a Deus por uma mudança instantânea e ela não veio. Talvez você esteja começando a entender que o silêncio de Deus não é falta de amor, mas excesso de amor. Que sua aparente inação não é desinteresse, mas respeito profundo pela sua humanidade. Pense em como seria se Deus respondesse todas as nossas orações exatamente como pedimos. Pense em como seria se Ele removesse magicamente todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos desafios. Nós nos tornaríamos pessoas melhores? Ou nos tornaríamos apenas versões programadas de nós mesmos, sem a beleza da luta, sem a dignidade da conquista, sem a profundidade que vem do crescimento através da experiência? A verdade é que os momentos mais transformadores de nossa vida raramente vêm através de milagres instantâneos. Eles vêm através de processos, através de escolhas feitas dia após dia, através de pequenas decisões que, somadas, criam grandes transformações. Eles vêm através da disciplina de escolher o que é certo, mesmo quando não temos vontade. Através da coragem de enfrentar nossos medos mesmo quando preferíamos fugir. Através da persistência de continuar mesmo quando queremos desistir. Jesus sabia disso. Ele sabia que se transformasse instantaneamente o coração do jovem rico, essa transformação não seria genuína. Seria externa, superficial, temporária. Mas se o jovem escolhesse por si mesmo abrir mão de suas riquezas, se ele decidisse por sua própria vontade seguir Jesus, essa transformação seria real, profunda, duradoura. E você? Onde está nesta história? Talvez você se identifique com o jovem rico. Talvez há algo em sua vida que você sabe que Deus está pedindo para você largar, mas você está relutante. Talvez há um chamado que você está ouvindo, mas está resistindo. Talvez há uma mudança que você sabe que precisa fazer, mas está adiando. Ou talvez você se identifique com a frustração de não ver as mudanças instantâneas que gostaria de ver em sua vida. Talvez você tenha orado por anos pedindo a Deus para tirar de você alguma luta, alguma fraqueza, algum padrão de comportamento que te incomoda. Talvez você tenha se perguntado por que Deus parece não ouvir, por que a transformação não vem. Se você está neste lugar, eu tenho uma palavra de esperança para você. O fato de que Deus não está forçando uma mudança instantânea não significa que Ele não se importa. Significa que Ele se importa tanto que está disposto a esperar. Ele está disposto a trabalhar com você no seu ritmo, respeitando seu processo, honrando sua jornada. Deus não está com pressa. Ele tem toda a eternidade. Ele prefere uma transformação lenta e genuína a uma mudança rápida e superficial. Ele prefere que você escolha segui-lo por amor do que ser forçado a segui-lo por poder. Ele prefere conquistar seu coração gradualmente do que invadir sua mente instantaneamente. Isso não significa que devemos ser passivos, esperando que Deus faça tudo por nós. Significa que devemos entender que nossa jornada de crescimento espiritual é exatamente isso. Uma jornada. Ela tem início, meio e fim. Ela tem altos e baixos. Ela tem momentos de avanço rápido e momentos de aparente estagnação. Mas cada passo é significativo. Cada escolha importa. Cada decisão nos molda um pouco mais a imagem de Cristo. O jovem rico teve uma oportunidade.
Uma oportunidade de ouro, literalmente. Ele teve a chance de caminhar com Jesus, de fazer parte do grupo mais íntimo de discípulos, de testemunhar milagres de perto, de ouvir ensinamentos que mudariam o mundo. Mas ele escolheu suas riquezas. E Jesus o deixou escolher. Mas aqui está algo que talvez você nunca tenha considerado. Essa não foi necessariamente a última oportunidade daquele jovem. Jesus não o condenou eternamente por causa de uma escolha. Deus não desistiu dele porque ele não estava pronto naquele momento. A graça de Deus é maior do que nossas falhas, e sua misericórdia se renova a cada manhã. Talvez esse jovem tenha refletido sobre o encontro com Jesus durante anos. Talvez tenha percebido com o tempo que suas riquezas não estavam realmente satisfazendo seu coração. Talvez tenha chegado um momento em sua vida em que ele finalmente compreendeu o que Jesus estava oferecendo e fez a escolha que inicialmente não conseguiu fazer. Não sabemos o final da história deste jovem, mas sabemos o caráter de Deus. E sabemos que Ele nunca desiste de nós. Ele continua nos chamando, continua nos amando, continua nos oferecendo oportunidades de crescimento e transformação. Ele é paciente conosco quando não somos pacientes com nós mesmos. Ele tem esperança em nós quando perdemos a esperança em nós mesmos. Esta é a beleza do amor de Deus que se recusa a nos forçar. É um amor que confia, que espera, que persiste. É um amor que entende que as melhores coisas da vida não podem ser impostas, mas devem ser escolhidas. É um amor que valoriza nossa liberdade tanto quanto nossa obediência. Quando você pensa em sua própria jornada de fé, pode ver momentos em que Deus poderia ter forçado uma mudança, mas escolheu esperar. Pode ver situações em que Ele poderia ter removido um obstáculo, mas permitiu que você aprendesse a superá-lo. Pode identificar áreas de sua vida onde Ele está gentilmente esperando que você faça uma escolha, em vez de fazer a escolha por você. Isso muda tudo, não muda? Isso muda a forma como oramos, como enxergamos nossos desafios, como entendemos o timing de Deus. Isso nos ajuda a perceber que quando Deus não responde nossas orações da forma que esperamos, não é porque Ele não nos ama, mas porque nos ama profundamente. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Especialmente alguém que pode estar questionando por que Deus não está respondendo suas orações da forma esperada. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. Agora, deixe-me te levar um pouco mais fundo nesta reflexão. Porque entender que Jesus se recusou a fazer um milagre não é apenas uma curiosidade teológica. É uma chave que pode abrir portas de compreensão sobre como Deus trabalha em nossa vida todos os dias. A jornada da compreensão nos leva a um lugar ainda mais profundo, quando começamos a entender que o amor de Deus opera de uma forma completamente diferente do que esperamos. Quando Jesus olhou para aquele jovem rico e escolheu não transformar instantaneamente seu coração, Ele estava nos ensinando algo revolucionário sobre a natureza da fé verdadeira. Imagine por um momento que você fosse Deus. Imagine que você tivesse todo o poder do universo em suas mãos e visse alguém que você ama profundamente lutando com algo que está impedindo seu crescimento espiritual. Sua primeira inclinação não seria simplesmente remover esse obstáculo? Não seria mais fácil, mais eficiente, mais compassivo simplesmente fazer desaparecer aquilo que está causando dor? Mas aqui está o que descobrimos quando mergulhamos mais fundo na sabedoria divina. Deus não está interessado apenas em nossa felicidade temporária. Ele está interessado em nossa transformação eterna. E transformação genuína nunca pode ser forçada. Ela deve ser escolhida, abraçada, vivida de dentro para fora.
Pense na diferença entre um sorriso forçado e um sorriso genuíno. Você consegue perceber a diferença instantaneamente, não é? Um vem de fora para dentro, é mecânico, artificial. O outro vem de dentro para fora, é espontâneo, real. Da mesma forma, existe uma diferença profunda entre uma transformação imposta e uma transformação escolhida. Quando Jesus conversou com o jovem rico, ele poderia ter usado seu poder divino para simplesmente remover todo o apego às riquezas daquele coração. Mas se fizesse isso, seria realmente fé? Seria realmente amor? Ou seria apenas programação divina? Se Deus removesse magicamente todos os nossos desejos pecaminosos, todas as nossas lutas, todas as nossas tentações, ainda seríamos humanos? Ou nos tornaríamos apenas robôs santos? A beleza da fé cristã está exatamente nesta tensão. Deus nos criou com livre arbítrio porque queria ser amado por escolha, não por compulsão. Ele queria que nossa devoção fosse genuína, nossa obediência fosse voluntária, nosso amor fosse real. E amor real só pode existir onde há também a possibilidade de rejeição. Isso nos leva a uma compreensão completamente nova sobre nossas próprias lutas espirituais. Quantas vezes você já orou pedindo a Deus para simplesmente tirar de você aquela tentação recorrente, aquela fraqueza que te assombra, aquele padrão de comportamento que você odeia em si mesmo? E quantas vezes você se sentiu abandonado quando a mudança não veio de forma instantânea? Talvez você esteja começando a perceber que Deus não está ignorando suas orações. Ele está honrando sua humanidade. Ele está respeitando o processo que transformará você, não apenas externamente, mas internamente. Ele está escolhendo trabalhar com você, não sobre você. Vamos explorar isso mais profundamente. Imagine uma pessoa que luta com raiva. Ela ora todos os dias pedindo a Deus para tirar a raiva de seu coração. Se Deus simplesmente removesse magicamente toda a capacidade dessa pessoa sentir raiva, ela se tornaria uma pessoa melhor? Ou ela se tornaria apenas uma versão artificialmente pacífica de si mesma? A raiva em si não é necessariamente pecaminosa. Jesus sentiu raiva quando viu os comerciantes profanando o templo. A raiva pode ser uma resposta apropriada à injustiça, à opressão, ao mal. O que precisa ser transformado não é a capacidade de sentir raiva, mas a forma como lidamos com ela, como a direcionamos, como a controlamos. Se Deus simplesmente removesse nossa capacidade de sentir raiva, nós não cresceríamos em autocontrole, não aprenderíamos sobre justiça, não desenvolveríamos compaixão pelos oprimidos, não aprenderíamos a canalizar nossa indignação de forma construtiva. Nós nos tornaríamos apenas versões diminuídas de nós mesmos. Mas quando Deus permite que a luta continue, quando Ele nos dá graça para enfrentar nossa raiva dia após dia, quando Ele nos ensina através do processo como transformar essa emoção em algo que edifica, ao invés de destruir, então experimentamos crescimento real, transformação genuína, maturidade espiritual verdadeira. Isso se aplica a todas as áreas de nossa vida. O viciado que luta contra sua dependência não precisa apenas que o vício seja removido. Ele precisa aprender sobre suas feridas mais profundas, sobre os vazios que estava tentando preencher, sobre relacionamentos saudáveis, sobre autoestima baseada em sua identidade em Cristo. Se Deus simplesmente removesse magicamente o desejo pela substância, mas deixasse todas essas questões subjacentes sem resolver, a cura seria superficial e temporária. O mesmo princípio se aplica ao casamento. Um cônjuge que ora para que Deus mude magicamente seu parceiro pode estar perdendo a oportunidade de crescer em paciência, em comunicação, em amor incondicional, em perdão, em sabedoria relacional. Às vezes, o que parece ser uma oração não respondida é, na verdade, Deus nos convidando para um crescimento que só pode acontecer através do processo, não através do atalho. Agora, isso não significa que devemos parar de orar por mudança. Significa que devemos aprender a orar de forma mais sábia, mais madura, mais alinhada com os propósitos de Deus. Em vez de orar apenas Deus, tire isso de mim, podemos aprender a orar: Deus, use isso para me transformar. Ensine-me através desta luta. Mostre-me o que você quer que eu aprenda.
Dê-me força para fazer as escolhas certas, dia após dia. Quando Jesus disse ao jovem rico para vender tudo e segui-lo, ele não estava sendo cruel. Ele estava oferecendo o caminho para a liberdade verdadeira. Mas essa liberdade tinha que ser escolhida, não imposta. Tinha que ser abraçada, não forçada. Tinha que vir do coração, não de uma programação externa. O jovem rico tinha que decidir por si mesmo que tipo de pessoa queria ser. Ele tinha que escolher entre a segurança temporária de suas riquezas e a aventura eterna de seguir Jesus. Ele tinha que decidir se suas posses o possuíam ou se ele possuía suas posses. E essa decisão só poderia ser feita por ele. Isso nos ensina algo profundo sobre como Deus trabalha em nossa vida. Ele não está interessado em nos transformar contra a nossa vontade. Ele está interessado em nos conquistar. Ele não quer robôs obedientes. Ele quer filhos que escolhem amá-lo. Ele não quer servos forçados. Ele quer amigos voluntários. Pense em seus relacionamentos mais preciosos. São aqueles onde você é forçado a estar, ou aqueles onde você escolhe estar? São aqueles onde seu amor é exigido, ou aqueles onde seu amor é livremente dado? A beleza de qualquer relacionamento está na escolha mútua de estar juntos, na decisão diária de amar, na opção constante de perdoar e recomeçar. Da mesma forma, Deus não quer que você o ame porque não tem escolha. Ele quer que você o ame porque escolhe amá-lo. Ele não quer que você o obedeça porque está programado para isso. Ele quer que você o obedeça porque confia nele, porque entende que seus caminhos são melhores, porque genuinamente deseja agradar seu coração. Isso transforma completamente nossa compreensão sobre tentação e luta espiritual. A tentação não é evidência de que Deus nos abandonou. É evidência de que somos humanos, de que temos escolhas reais, de que nossa fé e nossa obediência são genuínas quando escolhemos resistir. Se você nunca sentisse tentação de mentir, sua honestidade seria virtuosa. Se você nunca sentisse desejo de fazer algo errado, sua retidão seria admirável. Se você nunca tivesse que lutar para fazer o que é certo, seu caráter seria genuíno. A luta não é o oposto da vitória espiritual. A luta é o contexto onde a vitória espiritual se torna possível. Sem a possibilidade de cair, levantar-se não tem significado. Sem a possibilidade de falhar, o sucesso não tem valor. Sem a possibilidade de escolher o errado, escolher o certo não tem mérito. Isso não significa que Deus se alegra com nosso sofrimento ou que Ele deseja que falhemos. Significa que Ele valoriza tanto nossa liberdade e nossa genuinidade que está disposto a correr o risco de sermos feridos, de cometermos erros, de aprendermos da maneira difícil. É como um pai ensinando seu filho a andar. Ele poderia simplesmente carregar a criança para sempre, evitando todas as quedas, todos os machucados, toda a frustração. Mas se fizesse isso, a criança nunca aprenderia a caminhar por si só. Então, o pai amoroso permite as quedas, oferece apoio quando necessário, comemora cada passo dado, mas sempre respeitando o processo natural de aprendizado. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele está sempre presente, sempre disponível para nos ajudar quando clamamos por socorro, sempre pronto para nos perdoar quando tropeçamos, sempre celebrando nosso crescimento. Mas Ele nos permite aprender através da experiência, crescer através da escolha, amadurecer através do processo. Agora, vamos aplicar isso de forma ainda mais prática. Talvez você esteja lutando com ansiedade. Você tem orado para que Deus simplesmente tire toda a ansiedade de sua vida. Mas e se a ansiedade for na verdade um convite para aprender sobre confiança? E se for uma oportunidade para descobrir que Deus é fiel mesmo quando você não consegue ver o futuro? E se for um chamado para desenvolver disciplinas espirituais como oração, meditação na palavra, comunhão com outros crentes? Se Deus simplesmente removesse magicamente toda a sua ansiedade, você perderia todas essas oportunidades de crescimento. Você perderia a chance de desenvolver músculos espirituais que só podem ser fortalecidos através do exercício da fé em meio à incerteza. Ou talvez você esteja lutando com solidão. Você ora todos os dias pedindo a Deus para enviar alguém especial para a sua vida, para preencher esse vazio que você sente. Mas e se este período de solidão for na verdade uma oportunidade para descobrir sua identidade em Cristo?
E se for um tempo para aprender a encontrar satisfação em Deus antes de encontrá-la em outra pessoa? E se for uma preparação para que você possa entrar em relacionamentos futuros não por necessidade desesperada, mas por escolha saudável? A sabedoria de Deus muitas vezes opera de forma contra-intuitiva. Ele nos fortalece através da fraqueza, nos ensina através da confusão, nos cura através da dor, nos completa através do vazio. Ele trabalha nas entrelinhas de nossa experiência, nas margens de nossa compreensão, nas profundezas de nossa alma. Quando Jesus se recusou a transformar instantaneamente o coração do jovem rico, ele estava demonstrando uma confiança profunda na capacidade humana de crescimento e mudança. Ele estava dizendo: eu acredito que você pode fazer a escolha certa. Eu acredito que você pode crescer. Eu acredito que você pode se tornar a pessoa que foi criado para ser. Mas você precisa escolher isso por si mesmo. Essa mesma confiança divina está sendo demonstrada em sua vida todos os dias. Quando Deus permite que você enfrente uma luta em vez de removê-la magicamente, Ele está dizendo: eu acredito em você. Eu sei que você pode superá-la. Eu sei que você pode aprender. Eu sei que você pode crescer. E eu estarei com você durante todo o processo. Isso muda radicalmente nossa perspectiva sobre oração não respondida. Não é que Deus não esteja ouvindo. É que Ele está respondendo de uma forma mais profunda do que pedimos. Não é que Ele não se importa. É que Ele se importa demais para dar soluções superficiais para problemas profundos. Pense em quantas vezes na sua vida você agradecer retrospectivamente por orações que pareciam não ter sido respondidas. Situações onde você pediu desesperadamente por algo que parecia essencial, mas Deus disse não ou esperou, e depois você percebeu que Ele estava protegendo você de algo prejudicial ou preparando algo muito melhor. Isso acontece porque Deus vê o quadro completo enquanto nós vemos apenas fragmentos. Ele conhece o fim desde o princípio enquanto nós vivemos momento a momento. Ele entende as conexões e consequências que estão além de nossa percepção. E Ele nos ama tanto que está disposto a parecer insensível no curto prazo para ser verdadeiramente amoroso no longo prazo. O jovem rico não conseguiu ver naquele momento que Jesus estava oferecendo algo infinitamente mais valioso do que todas as suas riquezas. Ele não conseguiu perceber que estava sendo convidado para a aventura da eternidade. Ele não conseguiu compreender que suas posses, que pareciam ser sua segurança, eram na verdade sua prisão. Às vezes somos como esse jovem. Agarramos com força aquilo que pensamos que precisamos, sem perceber que está impedindo que recebamos algo muito melhor. Oramos desesperadamente por mudanças em nossas circunstâncias, sem perceber que Deus quer mudar nosso coração. Pedimos por alívio da dor, sem entender que a dor pode ser o caminho para a cura mais profunda. Isso não significa que devemos ser passivos diante de nossos problemas, ou que devemos parar de buscar soluções práticas. Significa que devemos aprender a confiar no processo de Deus, a encontrar paz na incerteza, a descobrir propósito na dificuldade. Quando você está passando por um momento difícil e não consegue ver saída, lembre-se do jovem rico. Lembre-se de que Jesus o amava profundamente, mas recusou-se a forçar uma mudança que não seria genuína. Lembre-se de que às vezes o maior ato de amor é permitir que alguém faça suas próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas podem causar dor. Se esta reflexão está tocando seu coração de alguma forma, deixe sua curtida para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de esperança e compreensão sobre o amor profundo e respeitoso de Deus. Mas há ainda mais camadas nesta história que precisamos explorar. Porque entender que Deus se recusa a nos forçar é apenas o começo de uma compreensão ainda mais profunda sobre como Ele trabalha em nossa vida através do que inicialmente parece ser ausência, mas na verdade é presença de uma forma completamente diferente. Agora chegamos a um lugar mais profundo em nossa jornada, onde as águas da compreensão se tornam mais turvas, mas também mais reveladoras. Porque quando começamos a entender que Deus às vezes se recusa a fazer o milagre que pedimos por amor, não por falta de amor, somos confrontados com uma realidade que pode ser tanto reconfortante quanto desafiadora. Deus está trabalhando em nós de maneiras que muitas vezes não se conseguimos perceber ou compreender. Pense comigo por um momento na imagem de um oleiro trabalhando com argila.
Você já assistiu a esse processo? As mãos do artesão se movem suave e firmemente ao redor do barro, aplicando pressão aqui, moldando ali, às vezes parecendo desfazer o que havia sido feito, apenas para recomeçar com ainda mais cuidado. Para quem observa de fora, especialmente nos momentos em que o oleiro parece estar desmanchando uma peça que já estava tomando forma, pode parecer destrutivo, confuso, até mesmo cruel. Mas o oleiro vê algo que nós não vemos. Ele percebe uma falha na estrutura, uma fraqueza no material, um potencial que ainda não foi totalmente explorado. Então, com amor e paciência, ele retrabalha a argila, não para causar dor, mas para criar algo mais belo, mais forte, mais próximo da visão perfeita que ele tem em mente. Deus é nosso oleiro divino, e nós somos a argila em suas mãos. Quando Jesus olhou para o jovem rico e se recusou a transformar instantaneamente seu coração, ele estava operando como o oleiro sábio que sabe que alguns aspectos de nossa personalidade, alguns padrões de pensamento, algumas áreas de nosso caráter precisam ser trabalhados lentamente, pacientemente, respeitosamente. Isso nos leva a uma compreensão profunda sobre a natureza da cura espiritual. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, soluções instantâneas, transformações da noite para o dia. Queremos aplicativos que resolvam nossos problemas, pílulas que curem nossa dor, métodos que nos deem resultados imediatos. E é natural que levemos essa mesma expectativa para a nossa vida espiritual. Oramos pedindo cura e esperamos que ela aconteça imediatamente. Pedimos transformação e ficamos frustrados quando ela não vem da forma súbita que imaginávamos. Clamamos por mudança em nossa personalidade, em nossos relacionamentos, em nossas circunstâncias, e quando não vemos resultados visíveis rapidamente, começamos a duvidar se Deus realmente está ouvindo. Mas aqui está algo que pode revolucionar sua compreensão sobre como Deus trabalha. Ele está muito mais interessado em cura interior do que em cura externa, em transformação profunda do que em mudança superficial, em crescimento genuíno do que em resultados temporários. Quando você ora pedindo a Deus para remover uma pessoa difícil de sua vida, Ele pode estar mais interessado em usar essa situação para desenvolver em você paciência, compaixão, habilidades de comunicação, ou a capacidade de estabelecer limites saudáveis. A remoção da pessoa seria uma solução externa e temporária. O desenvolvimento dessas qualidades em você seria uma transformação interna e permanente. Quando você clama por alívio financeiro, Deus pode estar mais interessado em ensinar você sobre confiança, sobre generosidade, sobre encontrar contentamento independentemente de suas circunstâncias, sobre descobrir sua verdadeira identidade, que não está baseada em posses materiais. O dinheiro seria uma mudança externa. A transformação de seu coração em relação ao dinheiro seria uma mudança interna que duraria para toda a eternidade. Isso não significa que Deus não se importa com nossas necessidades práticas, ou que Ele deseja que soframos desnecessariamente. Significa que Ele tem uma perspectiva eterna, enquanto nossa perspectiva é frequentemente temporal. Ele vê como nossas lutas presentes podem resultar em fortalecimento futuro. Ele entende como nossa dor atual pode nos preparar para ministrar a outros que passarão por situações similares. O jovem rico veio até Jesus com uma pergunta aparentemente espiritual: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus, que sempre via o coração por trás das palavras, percebeu que havia questões muito mais profundas em jogo. Não era apenas sobre vida eterna no sentido futuro. Era sobre vida abundante no sentido presente. Era sobre liberdade, sobre prioridades, sobre identidade, sobre o que realmente traz significado e satisfação à existência humana. Jesus poderia ter dito: não se preocupe com suas riquezas. Você pode seguir-me e manter tudo o que tem. Eu farei com que você não sinta mais apego a essas coisas. Mas se ele tivesse feito isso, o jovem nunca teria enfrentado a questão real que estava impedindo seu crescimento espiritual. Nunca teria sido confrontado com a realidade de onde estava realmente colocando sua confiança. Nunca teria tido a oportunidade de escolher conscientemente a Deus sobre as riquezas. E aqui está algo profundo que frequentemente perdemos. Deus não está interessado apenas em nos salvar de nossas lutas.
Ele está interessado em usar nossas lutas para nos salvar de versões menores de nós mesmos. Ele não quer apenas nos tirar de situações difíceis. Ele quer usar situações difíceis para tirar de nós tudo aquilo que nos impede de nos tornarmos quem Ele sonhou que fôssemos. Pense em sua própria vida por um momento. Quais foram os períodos de maior crescimento pessoal e espiritual? Foram os momentos fáceis, quando tudo corria bem, quando não havia desafios? Ou foram os momentos difíceis, quando você foi forçado a se apoiar em recursos que nem sabia que tinha? Quando descobriu forças que não conhecia? Quando desenvolveu qualidades que permaneceram latentes durante os tempos tranquilos? Isso não significa que devemos procurar sofrimento ou que Deus causa deliberadamente nossa dor. Significa que Ele é sábio o suficiente para usar até mesmo as situações que não foram causadas por Ele para produzir crescimento, maturidade, profundidade de caráter que não poderiam ser desenvolvidas de outra forma. Quando você está passando por um período difícil em seu casamento, por exemplo, você pode orar desesperadamente para que Deus mude seu cônjuge. Mas e se Deus está mais interessado em mudar você? E se Ele quer usar essa dificuldade para ensinar você sobre perdão incondicional, sobre comunicação amorosa, sobre paciência em tempos de conflito, sobre como amar alguém mesmo quando não se sente amado em troca? Se Deus simplesmente mudasse seu cônjuge da noite para o dia, você perderia todas essas oportunidades de crescimento. Perderia a chance de descobrir quantidades de amor e compaixão que nem sabia que existiam dentro de você. Perderia a oportunidade de se tornar o tipo de pessoa que pode amar outros de forma incondicional, não apenas quando eles merecem. Ou talvez você esteja lutando com uma condição de saúde que tem orado para que seja curada. É completamente natural e apropriado orar por cura física. Jesus certamente curou muitas pessoas durante seu ministério terreno. Mas às vezes, Deus permite que a condição física permaneça porque Ele está fazendo uma obra ainda mais importante em seu espírito. Talvez através dessa luta com saúde, você esteja aprendendo sobre dependência de Deus de uma forma que nunca teria experimentado se sempre se sentisse forte e independente. Talvez esteja desenvolvendo compaixão por outros que sofrem, preparando-se para um ministério futuro que você nem imagina ainda. Talvez esteja descobrindo que sua identidade e valor não estão baseados em sua capacidade física, mas em quem você é como filho amado de Deus. A presença do Espírito Santo em nossa vida não se manifesta apenas através de milagres espetaculares ou mudanças dramáticas. Frequentemente, Ele trabalha de forma silenciosa, sutil, gradual. Ele está presente nos momentos de espera, fornecendo força que você nem percebe que está recebendo. Está presente nos momentos de confusão, trazendo clareza pouco a pouco. Está presente nos momentos de dor, oferecendo conforto que vai além da compreensão humana. Quando Jesus disse ao jovem rico para vender tudo, não foi uma palavra cruel ou insensível. Foi uma prescrição divina, como um médico que prescreve um remédio amargo porque sabe que é exatamente o que o paciente precisa para se curar. Jesus identificou precisamente onde estava a raiz do problema espiritual daquele jovem. Sua identidade estava tão entrelaçada com suas posses que ele não conseguia imaginar quem seria sem elas. Quantos de nós estamos na mesma situação, apenas com diferentes ídolos? Para alguns, pode não ser dinheiro. Pode ser status, aprovação de outros, controle, relacionamentos, aparência física, sucesso profissional, ou qualquer número de outras coisas boas que se tornaram coisas supremas em nossa vida. Deus conhece exatamente qual é nosso ídolo particular, nossa área de dependência não saudável, nossa fonte de segurança que está competindo com Ele pelo primeiro lugar em nosso coração. E sua abordagem para lidar com isso pode ser tão individual e específica quanto somos únicos como pessoas. Para algumas pessoas, Ele pode permitir que percam temporariamente aquilo em que estavam confiando mais do que nele, não para ser cruel, mas para que descubram que sua verdadeira segurança está nele, não nas circunstâncias. Para outras, Ele pode trabalhar gradualmente, diminuindo lentamente a importância que dão a certas coisas, enquanto aumenta sua consciência de sua presença e provisão. O importante é entender que quando Deus não responde nossas orações da forma que esperamos, não é porque Ele está ausente ou insensível.
é porque Ele está presente e trabalhando de uma forma que transcende nossa compreensão limitada. É porque Ele nos ama demais para nos dar soluções superficiais quando precisamos de transformação profunda. Pense na diferença entre um band-aid e uma cirurgia. Um band-aid é rápido, fácil, proporciona alívio imediato. Mas se você tem um problema que requer cirurgia, um band-aid seria inadequado, até mesmo perigoso. A cirurgia é mais demorada, mais dolorosa, requer um período de recuperação. Mas é também a única coisa que pode realmente resolver o problema subjacente. Às vezes, nossas orações são pedidos por curativos, quando Deus sabe que precisamos de cirurgia. Queremos alívio rápido quando Ele sabe que precisamos de cura profunda. Desejamos mudança nas circunstâncias, quando Ele sabe que precisamos de mudança no coração. Isso requer de nós um tipo diferente de fé. Não a fé que exige resultados imediatos, mas a fé que confia no processo. Não a fé que precisa entender cada passo do caminho, mas a fé que confia no caráter daquele que está guiando a jornada. Não a fé que se baseia no que pode ver, mas a fé que se apoia no que sabe ser verdade sobre quem Deus é. Quando você está no meio de uma situação que parece não ter resolução, quando tem orado e orado sem ver mudança, quando se sente tentado a acreditar que Deus se esqueceu de você, ou que não se importa com sua dor, lembre-se do jovem rico. Lembre-se de que Jesus o amava profundamente, mas sabia que forçar uma mudança seria privá-lo da oportunidade de crescimento genuíno. Isso não significa que devemos ser passivos diante de nossas circunstâncias difíceis. Significa que devemos aprender a colaborar com Deus no processo de transformação em vez de resistir quando as coisas não acontecem no nosso tempo ou da nossa maneira. Colaborar com Deus significa buscar entender o que Ele pode estar tentando ensinar através da situação. Significa perguntar não apenas, Deus, quando você vai tirar isso de mim? Mas também, Deus, o que você quer que eu aprenda através disso? Significa estar aberto não apenas para mudanças em nossas circunstâncias, mas para mudanças em nós mesmos. E aqui está algo reconfortante. Deus nunca nos pede para passar por qualquer processo de crescimento sozinhos. Ele está conosco em cada etapa. Quando o oleiro trabalha com a argila, suas mãos estão sempre em contato com o material. Ele sente cada resistência, cada área que precisa de atenção extra, cada momento em que precisa ser mais gentil ou mais firme. Da mesma forma, Deus está intimamente envolvido em nosso processo de formação. Ele sente nossa dor, conhece nossas limitações, entende nossos medos. Ele nunca nos expõe a mais pressão do que podemos suportar. Nunca nos deixa sozinhos no processo. Nunca perde de vista a obra bela que está criando através de nossas vidas. O jovem rico teve a oportunidade de confiar no processo que Jesus estava oferecendo. Teve a chance de abraçar a incerteza de deixar para trás tudo o que conhecia em troca da aventura de seguir o Messias. Mas a perspectiva da mudança, da perda de controle, do desconhecido foi demais para ele naquele momento. Quantas vezes nós fazemos a mesma escolha? Quantas vezes preferimos a segurança familiar de nossas lutas conhecidas em vez de abraçar o processo desconhecido que Deus está oferecendo? Quantas vezes escolhemos a prisão confortável de nossos padrões antigos em vez da liberdade incerta que vem através da transformação? Mas aqui está a beleza da graça de Deus. Ele não desiste de nós quando fazemos essas escolhas. Ele continua trabalhando, continua oferecendo oportunidades, continua nos amando através do processo. Sua paciência com nosso ritmo de crescimento é infinita. Sua compaixão por nossa resistência é ilimitada. Sua fidelidade ao seu propósito em nossa vida é inabalável. Talvez você esteja reconhecendo áreas de sua própria vida onde tem resistido ao processo de Deus. Lugares onde tem orado por mudança externa em vez de estar aberto para transformação interna. Situações onde tem pedido a Deus para mudar tudo ao seu redor, em vez de permitir que Ele mude algo dentro de você. Se é assim, isso não é motivo para condenação ou desânimo. É motivo para esperança. Porque reconhecer onde estamos é sempre o primeiro passo para chegar onde Deus quer que estejamos. Admitir nossa resistência é o começo de nossa rendição. Confessar nosso desejo de controle
É o início de nossa confiança. E lembre-se sempre disso. O processo de Deus com você é único. Ele não está tentando fazer de você uma cópia de outra pessoa. Ele não está usando um molde genérico que se aplica a todos. Ele está criando uma obra de arte única, original, que reflete aspectos de sua glória que só podem ser expressos através da sua vida específica. Isso significa que sua jornada de crescimento pode parecer muito diferente da jornada de outra pessoa. Suas lutas podem ser diferentes, seu timing pode ser diferente, seus métodos de cura podem ser diferentes. E isso está perfeitamente bem. Deus é um artista infinitamente criativo. E ele nunca cria duas obras de arte exatamente iguais. O que importa não é comparar seu processo com o de outros, mas confiar que Deus está trabalhando em você de acordo com sua sabedoria infinita e seu amor perfeito. O que importa não é entender cada detalhe do plano, mas conhecer o caráter daquele que fez o plano. Quando os dias são difíceis e você não consegue ver progresso, lembre-se de que o oleiro às vezes precisa trabalhar muito tempo em uma área específica da argila antes que qualquer mudança se torne visível. Mas isso não significa que ele não está trabalhando. Significa que ele está sendo especialmente cuidadoso com aquela parte particular da criação. Se você tem lutado para entender por que certas orações parecem não ser respondidas, ou por que certas mudanças que você deseja desesperadamente não acontecem, considere se inscrever em nosso canal para continuar essa jornada de compreensão sobre os caminhos misteriosos mas amorosos de Deus. E à medida que continuamos explorando esta verdade profunda sobre como Deus trabalha através do processo, em vez de apenas através de resultados instantâneos, começamos a vislumbrar algo ainda mais reconfortante, que sua aparente lentidão em responder nossas orações pode na verdade ser evidência de quão cuidadoso e atencioso ele está sendo com os detalhes mais delicados de nossa formação espiritual. Agora, chegamos ao coração de tudo o que estivemos explorando juntos nesta jornada. E aqui, neste momento de revelação, quero que você sinta o peso e a beleza do que realmente aconteceu quando Jesus olhou para aquele jovem rico e escolheu não transformar instantaneamente seu coração. Porque o que Jesus fez naquele momento não foi uma recusa fria ou indiferente. Foi o ato mais amoroso que ele poderia ter realizado. Você consegue ver isso agora? Consegue entender que quando Deus parece não responder suas orações da forma que espera, quando ele parece permanecer em silêncio diante de seus clamores por mudança instantânea, ele na verdade está demonstrando o tipo mais profundo e respeitoso de amor que existe? Ele está dizendo: eu te amo demais para te tratar como uma marionete. Eu te amo demais para te privar da dignidade da escolha. Eu te amo demais para te dar soluções superficiais quando você precisa de transformação genuína. Imagine por um momento se Deus realmente respondesse todas as suas orações exatamente como você pede, no momento que você pede. Imagine se ele removesse instantaneamente toda a dor, toda a luta, toda a incerteza de sua vida. No início, isso pode parecer o paraíso, mas pense mais profundamente. O que aconteceria com seu crescimento? O que aconteceria com sua fé? O que aconteceria com sua capacidade de se relacionar com outros que estão sofrendo? Se você nunca enfrentasse a adversidade, como desenvolveria coragem? Se nunca experimentasse incerteza, como aprenderia a confiar? Se nunca sentisse dor emocional, como desenvolveria compaixão? Se nunca tivesse que lutar por algo, como saberia o valor da vitória? Se nunca tivesse que esperar por alguma coisa, como aprenderia paciência? A verdade reconfortante e transformadora é esta: Deus te ama tanto que prefere permitir que você cresça através do processo, mesmo que esse processo seja difícil, do que te dar soluções fáceis que impeçam seu desenvolvimento completo como ser humano e como filho dele. Quando Jesus disse ao jovem rico para vender tudo o que tinha, ele não estava sendo cruel. Ele estava oferecendo liberdade verdadeira. Mas essa liberdade não podia ser imposta. Tinha que ser escolhida. Tinha que vir do reconhecimento genuíno de que as riquezas, por mais abundantes que fossem, não podiam preencher o vazio que só Deus pode preencher. E aqui está algo que vai transformar completamente a forma como você vê suas próprias lutas. Cada área de sua vida onde você tem orado por mudança e parece não ver resposta,
É uma área onde Deus está fazendo exatamente o que Jesus fez com o jovem rico. Ele está te respeitando o suficiente para permitir que você faça suas próprias escolhas. Ele está te amando o suficiente para não forçar uma transformação que não seria genuína. Isso significa que sua luta com aquele vício não é evidência de que Deus te abandonou. É evidência de que Ele confia que você pode vencê-la através de suas próprias escolhas diárias, apoiado por sua graça, mas não controlado por seu poder. Sua batalha com a ansiedade não é prova de que Ele não se importa. É prova de que Ele acredita que você pode aprender a descansar nele de forma autêntica, não forçada. Seu relacionamento difícil não é sinal de que suas orações não estão sendo ouvidas. É sinal de que Deus te valoriza o suficiente para permitir que você aprenda sobre amor incondicional, perdão, paciência, comunicação, através da experiência real, não através de programação divina. Sua situação financeira desafiadora não é indicação de que você foi esquecido. É indicação de que Deus quer que você descubra que sua segurança real está nele, não em sua conta bancária. E essa descoberta só pode ser genuína se você chegar a ela através de suas próprias conclusões e escolhas. Agora, deixe-me te levar ainda mais fundo nesta revelação. Porque há algo ainda mais belo acontecendo quando Deus escolhe trabalhar através do processo, em vez de através de milagres instantâneos. Ele não está apenas respeitando sua liberdade de escolha. Ele está preparando você para ser uma bênção para outros que passarão pelas mesmas lutas que você está enfrentando. Pense nisso. Se Deus removesse magicamente todas as suas dificuldades, você teria compaixão por alguém que está lutando com as mesmas questões? Se Ele curasse instantaneamente todas as suas feridas emocionais, você saberia como ministrar a alguém que está passando por dor emocional? Se Ele resolvesse todos os seus problemas, sem que você tivesse que aprender e crescer através deles, você teria sabedoria para aconselhar outros que estão enfrentando desafios similares? Deus não está apenas trabalhando em você. Ele está trabalhando através de você para alcançar outros. Cada luta que você enfrenta e supera se torna uma ferramenta em suas mãos para ajudar alguém que está começando a mesma jornada. Cada vitória que você conquista através de escolhas conscientes se torna um testemunho poderoso para alguém que precisa ver que é possível vencer. Quando você finalmente aprende a encontrar paz em meio à ansiedade, não através de uma cura instantânea, mas através de uma jornada de aprender a confiar em Deus dia após dia, você se torna um farol de esperança para outros que estão lutando com ansiedade. Quando você desenvolve paciência através de circunstâncias que testaram sua paciência até o limite, você se torna um exemplo vivo de que transformação é possível. É por isso que o apóstolo Paulo pôde escrever com tanta autoridade sobre encontrar contentamento em todas as circunstâncias. Não era teoria para ele, era experiência vivida. Ele havia aprendido, através de múltiplas situações difíceis, a depender de Deus, não importa o que estivesse enfrentando. E porque ele havia passado pelo processo, suas palavras carregam peso e autenticidade que não teriam se Deus simplesmente tivesse removido todos os seus problemas. Da mesma forma, sua jornada através das dificuldades está te preparando não apenas para sua própria vitória, mas para ser um instrumento de vitória na vida de outros. Cada lágrima que você derrama enquanto aprende a confiar em Deus está preparando você para enxugar as lágrimas de alguém que passará pelo mesmo vale. Cada momento de incerteza que você navega com fé está te preparando para guiar outros através de suas próprias incertezas. Agora você pode começar a ver a sabedoria profunda por trás da recusa amorosa de Jesus em forçar uma mudança no coração do jovem rico. Ele sabia que se aquele jovem chegasse ao ponto de escolher genuinamente segui-lo, abandonando voluntariamente suas riquezas, ele se tornaria um testemunho poderoso para outros ricos, que também precisavam aprender sobre verdadeiras prioridades. Sua transformação autêntica seria muito mais impactante do que uma mudança forçada. E você, querido amigo, está no meio de sua própria jornada de transformação autêntica. Cada dia que você escolhe confiar em Deus quando não consegue ver o caminho à frente, você está se tornando mais genuinamente confiante. Cada vez que você escolhe perdoar quando não tem vontade, você está se tornando mais genuinamente amoroso.
Cada momento que você escolhe esperar em Deus quando quer tomar o controle, você está se tornando mais genuinamente paciente. Essas qualidades não podem ser instaladas em você como um software. Elas devem ser desenvolvidas através da prática, fortalecidas através do exercício, aprofundadas através da experiência. E é exatamente isso que Deus está fazendo em sua vida, através de todas as situações que você tem enfrentado. Mas há algo mais que preciso te dizer. Algo que pode ser a chave que abrirá uma nova dimensão de paz em seu coração. Quando Deus permite que você passe por um processo de crescimento em vez de dar uma solução instantânea, Ele não te deixa sozinho no processo. Sua presença está com você em cada etapa, sua graça está disponível em cada momento, sua força está acessível em cada desafio. A diferença é que em vez de fazer tudo por você, Ele está fazendo tudo com você. Em vez de carregar você através da jornada, Ele está caminhando ao seu lado. Em vez de resolver seus problemas para você, Ele está te dando sabedoria, força e recursos para resolvê-los com Ele. Isso é infinitamente mais belo e significativo do que soluções mágicas. Porque quando você olha para trás e vê como superou uma dificuldade, como cresceu através de uma luta, como foi transformado através de um processo, você sabe que não foi apenas um espectador passivo de um milagre. Você foi um participante ativo em sua própria transformação, cooperando com Deus, confiando em sua graça, mas também fazendo suas próprias escolhas corajosas. Pense na diferença entre ser carregado até o topo de uma montanha e escalar a montanha por si mesmo com um guia experiente. Ser carregado é mais fácil e mais rápido, mas escalar desenvolve músculos, resistência, confiança e uma sensação de conquista que permanece com você pelo resto da vida. Você não apenas chegou ao topo, você se tornou o tipo de pessoa que pode chegar ao topo. Da mesma forma, quando Deus trabalha com você através de um processo, em vez de para você através de um milagre instantâneo, você não apenas recebe a solução para seu problema. Você se torna o tipo de pessoa que pode enfrentar problemas com fé, esperança e sabedoria. Você desenvolve músculos espirituais que permanecerão com você para sempre. E aqui está talvez a revelação mais reconfortante de todas. Deus não está apenas interessado em resolver seus problemas atuais. Ele está preparando você para toda a eternidade. As qualidades que você está desenvolvendo através de suas lutas presentes, fé, esperança, amor, paciência, perseverança, compaixão, essas são qualidades eternas que você levará consigo para sempre. Suas posses materiais ficarão aqui quando você partir. Suas conquistas terrenas serão esquecidas com o tempo. Mas o caráter que você está desenvolvendo através de sua jornada com Deus, as qualidades espirituais que estão sendo forjadas através de suas escolhas diárias de confiar e obedecer, essas são tesouros eternos que nunca perderão seu valor. Quando você entende isso, toda a sua perspectiva sobre dificuldades muda. Elas não são mais apenas obstáculos a serem removidos. Elas são oportunidades de crescimento a serem abraçadas. Não são mais apenas problemas a serem resolvidos. São experiências de treinamento para a eternidade. Isso não significa que você deve procurar sofrimento ou que deve ficar passivo diante de seus problemas. Significa que pode encontrar propósito e esperança, mesmo nas situações mais difíceis, sabendo que Deus está usando tudo para seu bem, para seu crescimento e para sua preparação para uma eternidade com Ele. O jovem rico teve uma oportunidade preciosa diante de si. Jesus não estava apenas oferecendo uma mudança de estilo de vida. Ele estava oferecendo uma transformação completa de propósito, significado e eternidade. Mas essa oferta tinha que ser aceita livremente, abraçada voluntariamente, escolhida conscientemente. Você tem a mesma oportunidade todos os dias. Não a oportunidade de se livrar de todas as suas dificuldades, mas a oportunidade de ser transformado através delas. Não a chance de ter uma vida fácil, mas a chance de ter uma vida significativa. Não a promessa de que tudo será resolvido rapidamente, mas a garantia de que tudo está sendo usado para seu bem maior. Cada manhã, quando você acorda, você tem escolhas a fazer. Você pode escolher confiar ou duvidar. Pode escolher esperança ou desespero. Pode escolher gratidão ou reclamação.
reclamação. Pode escolher ver Deus como presente e ativo em sua vida, ou como ausente e indiferente. E aqui está a verdade transformadora. Deus está honrando cada uma dessas escolhas. Ele não está forçando você a confiar. Ele está criando oportunidades para você exercer confiança. Ele não está forçando você a ter esperança. Ele está fornecendo razões para a esperança que você pode escolher abraçar ou rejeitar. Quando você escolhe confiar em Deus em meio à incerteza, você não está apenas obtendo paz para aquele momento. Você está desenvolvendo uma capacidade de confiança que se tornará mais forte cada vez que a exercitar. Quando você escolhe ter esperança em meio ao desespero, você não está apenas melhorando seu humor. Você está construindo uma fundação de esperança que se tornará inabalável. Isso é o que Jesus estava oferecendo ao jovem rico. Não apenas uma vida diferente, mas a oportunidade de se tornar uma pessoa diferente. Não apenas novas circunstâncias, mas um novo caráter. Não apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna que duraria para a eternidade. E essa mesma oferta está sendo feita a você hoje. Não através da remoção mágica de todos os seus problemas, mas através da oportunidade de crescer através deles. Não através de soluções instantâneas para todas as suas lutas, mas através da chance de desenvolver fortaleza espiritual que nenhuma circunstância futura poderá abalar. Quando você aceita essa perspectiva, quando abraça essa compreensão de como Deus trabalha, algo belo acontece em seu coração. A ansiedade sobre orações não respondidas começa a se desvanecer, substituída por curiosidade sobre o que Deus está ensinando. A frustração com o timing dele diminui, substituída por confiança em sua sabedoria. O medo de que ele tenha te esquecido desaparece, substituído pela certeza de que ele está ativamente envolvido em sua formação. Você começa a orar de forma diferente. Em vez de apenas pedir que Deus mude suas circunstâncias, você também pede para ser mudado através delas. Em vez de apenas clamar por alívio, você também clama por crescimento. Em vez de apenas buscar soluções, você também busca lições. E aqui está algo maravilhoso. Quando você muda sua perspectiva dessa forma, frequentemente descobre que Deus estava respondendo suas orações o tempo todo, apenas não da forma que esperava. Ele estava dando sabedoria quando você pedia direção. Ele estava fornecendo força quando você pedia que as dificuldades fossem removidas. Ele estava oferecendo crescimento quando você pedia mudança. Talvez seja a hora de reexaminar algumas de suas orações não respondidas sob essa nova luz. Talvez seja a hora de perguntar não apenas por que Deus não está mudando esta situação, mas também como Deus está me mudando através desta situação. Não apenas quando Ele vai resolver este problema, mas também o que Ele está me ensinando enquanto trabalha na solução. Porque aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida de oração. Deus sempre está respondendo. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz espere. Mas Ele sempre está respondendo, sempre está trabalhando, sempre está ativo em sua vida. O problema às vezes é que estamos ouvindo apenas em uma frequência, quando Ele está transmitindo em várias. Quando você aprende a sintonizar todas as frequências da comunicação de Deus, quando você se torna sensível não apenas aos milagres dramáticos, mas também ao trabalho sutil e constante de transformação que Ele está fazendo em você, sua vida espiritual se torna infinitamente mais rica e satisfatória. Você para de se sentir ignorado por Deus e começa a se sentir profundamente conhecido por Ele. Para de se sentir abandonado nas dificuldades e começa a perceber sua presença constante através delas. Para de questionar se suas orações fazem alguma diferença e começa a ver evidências por todos os lados de que Ele está respondendo de formas que vão além do que você poderia imaginar ou pedir. Então, se você tem estado esperando que Deus faça um milagre instantâneo em sua vida, se tem se perguntado por que Ele parece estar demorando tanto para responder suas orações, se tem questionado se Ele realmente se importa com suas lutas, deixe-me te assegurar de algo. Ele está trabalhando. Não apenas em suas circunstâncias, mas em você. Não apenas para resolver seus problemas, mas para transformar quem você é através deles. E esse trabalho que Ele está fazendo em você
é na verdade o maior milagre de todos. É mais impressionante do que curar um corpo doente e transformar um coração orgulhoso em humilde. É mais poderoso do que abrir o mar vermelho, abrir um coração fechado ao amor. É mais sobrenatural do que ressuscitar um morto, dar nova vida a uma alma que estava morta em pecado. Se você está pronto para compartilhar essa mensagem de esperança com alguém que pode estar lutando para entender por que Deus não está respondendo suas orações da forma esperada, por favor, compartilhe este vídeo. Essa compreensão pode ser exatamente o que uma pessoa querida precisa para encontrar paz em meio às perguntas e esperança em meio às dificuldades. O trabalho que Deus está fazendo em você agora, através de cada luta, cada espera, cada momento de incerteza, está preparando você não apenas para a vitória nesta vida, mas para uma eternidade de alegria e significado com Ele. E quando você finalmente estiver na presença dele, cara a cara, você entenderá perfeitamente por que cada não, cada espere, cada processo longo e difícil era exatamente o que você precisava para se tornar quem Ele sempre sonhou que você fosse. Por enquanto você caminha pela fé, não pela vista. Você confia no processo, mesmo quando não consegue ver o resultado final. Você descansa no caráter dele, mesmo quando não consegue entender seus métodos. E nessa fé, nessa confiança, nesse descanso, você encontra uma paz que transcende toda compreensão, uma esperança que não pode ser abalada e uma alegria que nenhuma circunstância pode roubar. Porque você agora sabe a verdade. Quando Deus se recusa a fazer o milagre que você pede, não é recusa, é redirecionamento para algo muito melhor. Não é abandono, é atenção à sua necessidade mais profunda. Não é falta de amor, é a expressão máxima de um amor que te respeita demais para te tratar como qualquer coisa menos do que a obra-prima que Ele está criando em você. À medida que chegamos ao final desta jornada juntos, quero que você pare por um momento e sinta o peso de tudo o que descobrimos. Começamos com uma pergunta que talvez tenha te incomodado. Como é possível que Jesus, o mesmo que curou cegos e ressuscitou mortos, tenha se recusado a fazer um milagre que poderia ter transformado uma vida para sempre? Mas agora, depois de caminharmos juntos através desta reflexão, você pode ver que não foi uma recusa. Foi o ato de amor mais profundo que poderia ter sido demonstrado. Lembra-se do jovem rico correndo em direção a Jesus, ajoelhando-se na poeira, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Lembra-se de como Jesus o olhou e o amou, mas ainda assim escolheu não transformar instantaneamente seu coração apegado às riquezas. O que parecia inicialmente como frieza ou insensibilidade, se revelou como a expressão mais pura de um amor que respeita nossa dignidade humana, nossa liberdade de escolha, nossa jornada de crescimento genuíno. Descobrimos que o amor verdadeiro nunca força, nunca invade, nunca remove de nós a sagrada responsabilidade de escolher nosso próprio caminho. Aprendemos que quando Deus permite que enfrentemos processos difíceis, em vez de nos dar soluções instantâneas, não é porque Ele não tem poder para mudar nossa situação. É porque Ele nos ama demais para nos privar da oportunidade de crescimento que só pode vir através da escolha consciente, da luta superada, da fé exercitada em meio à incerteza. Exploramos como nossa cultura de resultados rápidos nos condiciona a esperar milagres instantâneos de Deus, mas como sua sabedoria opera de forma completamente diferente. Ele está mais interessado em nossa transformação interior do que em nossa comodidade exterior, mais focado em nosso caráter eterno do que em nosso conforto temporário, mais preocupado em nos preparar para a eternidade do que em nos dar tudo o que pensamos que precisamos neste momento. Vimos como cada luta que enfrentamos, cada oração que parece não ser respondida da forma que esperamos, cada processo longo e às vezes doloroso pelo qual passamos, é na verdade Deus trabalhando em nós de uma forma profunda e respeitosa. Ele não está nos ignorando. Ele está nos honrando. Não está nos abandonando. Está nos acompanhando através de uma jornada de crescimento que nos tornará não apenas pessoas melhores, mas pessoas genuinamente transformadas. Compreendemos que quando Jesus se recusou a forçar uma mudança no coração do jovem rico,
Ele estava demonstrando que prefere uma transformação lenta e autêntica a uma mudança rápida e superficial. Que prefere conquistar nosso coração gradualmente a invadir nossa mente instantaneamente. Que prefere que escolhamos segui-lo por amor do que sejamos forçados a segui-lo por poder. Esta compreensão muda radicalmente nossa perspectiva sobre as dificuldades da vida. Elas deixam de ser apenas obstáculos inconvenientes para se tornarem oportunidades preciosas de crescimento. Deixam de ser evidências de que Deus não se importa para se tornarem provas de que Ele se importa tanto, que está disposto a trabalhar conosco através do processo longo, respeitando nosso ritmo, honrando nossa jornada. Descobrimos também que Deus não está apenas nos transformando para nosso próprio benefício, mas nos preparando para ser instrumentos de bênção na vida de outros. Cada luta que superamos através da dependência dele, nos qualifica para ministrar a alguém que está começando a enfrentar a mesma batalha. Cada vitória que conquistamos através de escolhas diárias de fé, nos torna testemunhas credíveis de que transformação é possível. Aprendemos que o processo de Deus conosco é sempre cooperativo, nunca coercitivo. Ele não faz tudo por nós como se fôssemos crianças indefesas, nem nos abandona para fazer tudo sozinhos, como se fôssemos órfãos. Ele caminha ao nosso lado, oferece sua força quando clamamos por socorro, providencia sabedoria quando pedimos direção, mas sempre nos permite fazer nossas próprias escolhas, assumir nossa própria responsabilidade, exercer nossa própria fé. Esta revelação nos trouxe uma paz profunda sobre orações que pareciam não ser respondidas. Descobrimos que Deus sempre está respondendo, apenas nem sempre da forma que esperamos. Às vezes Ele diz sim, às vezes diz não, às vezes diz espere. Mas Ele sempre está trabalhando, sempre está presente, sempre está ativamente envolvido em nossa formação como pessoas e como seus filhos. Entendemos que as qualidades que desenvolvemos através de nossas lutas, fé, esperança, amor, paciência, perseverança, compaixão, são tesouros eternos que levaremos conosco para sempre. Que o caráter forjado através da experiência real tem um valor que nenhuma solução mágica poderia proporcionar. Que a força espiritual desenvolvida através do exercício da confiança em meio à dificuldade é mais preciosa do que qualquer comodidade terrena. Mas talvez a descoberta mais reconfortante de todas tenha sido perceber que quando Deus permite que passemos por processos difíceis, Ele nunca nos deixa sozinhos. Sua presença está conosco em cada etapa, sua graça está disponível em cada momento, sua força está acessível em cada desafio. Ele não remove as dificuldades de forma mágica, mas nos capacita a atravessá-las de forma vitoriosa. O jovem rico teve uma escolha diante de si. Jesus não a fez por ele, não a forçou, não a impôs. Respeitou sua liberdade, honrou sua dignidade humana, permitiu que decidisse por si mesmo que tipo de pessoa queria ser. E essa mesma escolha é oferecida a cada um de nós todos os dias. A escolha de confiar ou duvidar, de crescer ou estagnar, de abraçar o processo de Deus ou resistir a ele. À medida que refletimos sobre toda esta jornada, uma coisa fica mais clara. O amor de Deus por nós é muito maior, muito mais profundo, muito mais respeitoso do que jamais imaginamos. Ele nos ama demais para nos tratar como marionetes. Nos ama demais para nos dar soluções superficiais quando precisamos de transformação profunda. Nos ama demais para nos privar da alegria que vem de superar obstáculos através da cooperação com sua graça. Isso não significa que a vida será fácil ou que todos os nossos problemas serão resolvidos rapidamente. Significa que podemos encontrar propósito em cada dificuldade, esperança em cada desafio, crescimento em cada luta. Significa que podemos confiar que Deus está usando tudo, absolutamente tudo, para nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver como. Quando você se sentir tentado a questionar por que Deus não está respondendo suas orações da forma que gostaria, lembre-se do jovem rico. Lembre-se de que Jesus o amava profundamente, mas recusou-se a forçar uma mudança que precisava vir do coração. Lembre-se de que às vezes o maior sim de Deus vem disfarçado de não ou espere. Quando você estiver passando por um período difícil e se perguntar onde Deus está, lembre-se de que Ele está bem ali com você.
não como alguém que remove magicamente todos os obstáculos, mas como alguém que caminha ao seu lado através deles. Não como um Deus que resolve todos os problemas instantaneamente, mas como um pai que usa cada situação para moldar você à sua imagem. Quando você se sentir frustrado com o timing de Deus, com a aparente lentidão de suas respostas, com o processo que parece ser mais longo do que gostaria, lembre-se de que Ele tem uma perspectiva eterna enquanto a sua é temporal. Que Ele está preparando você não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Que Ele está desenvolvendo em você qualidades que durarão para sempre. E quando você se sentir sozinho em suas lutas, quando achar que ninguém entende pelo que está passando, lembre-se de que há um Deus que não apenas entende, mas que está ativamente envolvido em usar cada lágrima, cada momento de dor, cada instante de incerteza para criar algo belo em sua vida. Ele está transformando seu luto em alegria, sua confusão em sabedoria, sua fraqueza em força. Esta compreensão deve encher seu coração de uma gratidão profunda. Gratidão por um Deus que te respeita o suficiente para não te controlar. Gratidão por um Pai que te ama o suficiente para permitir que cresças através dos desafios. Gratidão por um Salvador que demonstrou o maior amor possível ao se recusar a forçar mudanças que precisam vir do coração. À medida que nos preparamos para encerrar este tempo juntos, quero convidá-lo a um momento de oração. Não uma oração pedindo que Deus mude instantaneamente todas as suas circunstâncias, embora não haja nada de errado com esses pedidos, mas uma oração de rendição, de confiança, de abertura para o processo que Ele tem para você. Uma oração que reconhece sua sabedoria, honra seus métodos, abraça seu timing. Vamos orar juntos, você aí onde está, e eu aqui, unidos no Espírito, compartilhando este momento sagrado diante do trono da graça. Pai amado, nós viemos diante de Ti com corações cheios de uma nova compreensão sobre quem Tu és e como trabalhas em nossa vida. Te agradecemos porque Teu amor por nós é tão profundo que respeitas nossa jornada, nossa liberdade, nosso processo de crescimento. Te agradecemos porque quando parece que não estás respondendo nossas orações, na verdade estás respondendo de uma forma muito mais profunda do que pedimos. Perdoa-nos pelas vezes em que questionamos Tua bondade quando não recebemos respostas instantâneas. Perdoa-nos por interpretar Tua paciência como indiferença, Tua sabedoria como dureza, Teu processo como abandono. Ajuda-nos a entender que Tua aparente lentidão é na verdade cuidado extremo. Tua aparente distância é na verdade proximidade respeitosa. Tua aparente falta de ação é na verdade trabalho profundo e constante. Te agradecemos por cada luta que tens permitido em nossa vida, sabendo agora que não é punição, mas preparação. Não é evidência de que não te importas, mas prova de que te importas tanto que estás disposto a trabalhar conosco através do processo longo de transformação genuína. Te agradecemos por cada não que disseste às nossas orações, entendendo agora que cada não estava protegendo um sim muito maior. Dá-nos sabedoria para discernir Tua voz em meio ao ruído de nossa própria impaciência. Dá-nos paciência para confiar em Teu timing, quando nosso coração quer acelerar o processo. Dá-nos humildade para aceitar que Teus caminhos são mais altos que os nossos, Teus pensamentos mais profundos que os nossos. Ajuda-nos a orar com mais sabedoria, não apenas pedindo mudanças em nossas circunstâncias, mas pedindo crescimento através delas. Não apenas clamando por alívio, mas clamando por força. Não apenas buscando soluções, mas buscando lições. Ensina-nos a ser colaboradores conscientes no processo de nossa própria transformação. Te pedimos que uses cada área de luta em nossa vida como oportunidade de crescimento. Onde lutamos com medo, ensina-nos coragem. Onde lutamos com dúvida, desenvolve nossa fé. Onde lutamos com impaciência, cultiva nossa perseverança. Onde lutamos com egoísmo, desperta nossa compaixão. Ajuda-nos a ver cada pessoa difícil em nossa vida como uma oportunidade de aprender sobre amor incondicional. Cada situação desafiadora como uma chance de desenvolver confiança em Ti. Cada período de espera como um tempo de preparação para algo maior que tens reservado para nós.
Te agradecemos porque mesmo quando não conseguimos ver tua mão trabalhando, teu coração nunca para de nos amar. Mesmo quando não conseguimos entender teus métodos, teu propósito para nós nunca vacila. Mesmo quando nos sentimos sozinhos no processo, tua presença nunca nos abandona. Fortalece nossa fé para os dias que virão, sabendo que haverá momentos em que seremos tentados novamente a questionar teus caminhos, a duvidar de tua bondade, a impacientar-nos com teu timing. Nesses momentos, lembra-nos desta verdade, que nos amas demais para nos forçar, nos respeitas demais para nos controlar, nos valorizas demais para nos dar soluções superficiais quando precisamos de transformação profunda. Usa-nos como instrumentos de tua graça na vida de outros que estão lutando para entender por que suas orações parecem não ser respondidas. Ajuda-nos a compartilhar não apenas as respostas que recebemos, mas também a paz que encontramos no processo de esperar, confiar e crescer. Te entregamos nossos medos sobre o futuro, nossas ansiedades sobre questões não resolvidas, nossas frustrações com situações que parecem estar paradas. Confiamos que estás trabalhando todas as coisas para nosso bem, que tens um plano perfeito para a nossa vida, que teu amor por nós é constante e inabalável. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que demonstrou o amor mais profundo ao respeitar a liberdade do jovem rico de fazer suas próprias escolhas, que nos ensinou através de seu próprio exemplo que o amor verdadeiro nunca força, sempre convida, sempre espera, sempre espera. Amém. Querido amigo, à medida que você deixa este momento de reflexão e oração e retorna às atividades de sua vida cotidiana, quero que carregue consigo esta certeza. Você é profundamente amado por um Deus que te conhece completamente, te aceita incondicionalmente e está trabalhando constantemente para seu bem maior. Nos dias que virão, haverá momentos em que você se sentirá tentado a duvidar desta verdade. Haverá situações que testarão sua fé, circunstâncias que desafiarão sua confiança, períodos que provarão sua paciência. Nesses momentos, lembre-se do que descobrimos juntos. Lembre-se de que o silêncio de Deus não é abandono, mas atenção cuidadosa. Que sua aparente lentidão não é indiferença, mas sabedoria. Que seu processo não é punição, mas preparação. Você não é um acidente cósmico navegando sozinho através de um universo indiferente. Você é um filho amado de Deus, cuidadosamente formado por suas mãos, pacientemente moldado por seu amor, constantemente sustentado por sua graça. Cada dia de sua vida tem propósito, cada experiência tem potencial para crescimento. Cada momento tem o potencial de revelar mais de seu caráter e amor. Quando você olhar no espelho amanhã pela manhã, lembre-se de que está vendo alguém em quem Deus está investindo profundamente. Alguém por quem Ele se importa tanto que está disposto a trabalhar pacientemente através de qualquer processo necessário para transformá-lo na pessoa que sonhou que fosse. Alguém tão valioso que merece ser tratado com o respeito de fazer suas próprias escolhas e aprender através de sua própria experiência. As lutas que você enfrenta não são evidências de que foi abandonado. São evidências de que está sendo preparado. As perguntas que tem não são sinais de fraqueza espiritual. São sinais de que está crescendo, questionando, aprofundando sua fé. Os processos longos pelos quais está passando não são indicações de que Deus se esqueceu de você. São indicações de que Ele está sendo especialmente cuidadoso com os detalhes de sua formação. Viva cada dia com a confiança de que está exatamente onde precisa estar, no seu processo de crescimento. Não compare sua jornada com a de outros, porque Deus é um artista infinitamente criativo que nunca cria duas obras de arte exatamente iguais. Sua história é única, seu processo é especial, seu destino é singular. Abrace tanto os dias fáceis quanto os difíceis, como presentes de um pai amoroso que sabe exatamente o que você precisa quando precisa. Nos dias fáceis, descanse em sua bondade e provisão. Nos dias difíceis, apoie-se em sua força e sabedoria. Em todos os dias, confie em seu amor imutável e seu plano perfeito para a sua vida. E lembre-se sempre, quando Deus parece se recusar a fazer o milagre que você está pedindo, não é porque Ele não tem poder. É porque Ele tem algo ainda melhor reservado para você. Não é porque Ele não ouve.
É porque Ele ouve tão claramente que sabe exatamente o que você realmente precisa, mesmo quando é diferente do que pensa que quer. Sua vida está nas mãos do Deus que te ama com um amor eterno, que te conhece com conhecimento perfeito, que trabalha todas as coisas para seu bem maior. Descanse nesta verdade. Encontre paz nesta certeza. Viva com a confiança de que seu futuro está seguro nas mãos daquele que te amou primeiro e nunca deixará de te amar. Você é amado, você é valorizado, você é conhecido e você está sendo transformado dia após dia, através de cada experiência, cada escolha, cada momento de confiança, na pessoa maravilhosa que Deus sempre viu em você. Esta é sua identidade, esta é sua esperança, esta é sua alegria. Não importa o que mais esteja acontecendo em sua vida neste momento. Vá em paz, sabendo que o Deus do universo caminha com você, trabalha em você e te ama com um amor que nunca falha, nunca desiste, nunca termina. Sua história com Ele está apenas começando e os melhores capítulos ainda estão por vir.